Acho. Começou a gravar? Não. É, o meu vídeo tá ligado, vocês estão me vendo? Eu vejo. Será que não é? Tenta sair e entrar de novo, Débora, porque às vezes a gente entra num modo que você fica sem vídeo. Não sei se vocês tiveram tempo de ler o texto do Adorno, tá? Eu indico muito que vocês leiam depois, tá? Enfim, eu acho que também tem um pouco essas coisas de. Fala, João. Professora, só aproveitando a deixa que ainda está no início, minha Tá. internet acabou falhando um pouco quando a senhora estava falando sobre a nossa prova. Eu não entendi direito. Vai ser uma reedição daqueles comentários que a gente já tinha feito? E qual É, é o prazo? então, é mais ou menos uma reedição. Na verdade, claro, tem algumas coisas novas, né? Por exemplo, a do Kant. Eu vou focar em uma coisa mais específica, porque ali fale do texto inteiro, mas vocês já leram esse texto e já esmiuçaram esse texto, né? E mais eu vou comentar ainda os fóruns, e os comentários nos fóruns é muito mais assim, dentro daquilo que é um método. Não vou dizer que está certo ou que está errado, porque é claro que existem vários modos de ler. Falando, olha, a leitura estrutural ou a leitura do argumento, ela aponta para esse caminho, né? Então, seria mais isso do que aquilo. Aí vocês vão reestruturar nessas perguntas e eu vou colocar lá essa prova e vocês vão me dizer quanto tempo vocês precisam para fazer. 15 dias, enfim, vamos dar, vocês vão escolher o tempo, tá? Aí eu vou pedir para vocês, mas isso eu vou pedir agora, vou pedir depois, de novo, vai ficar gravado aí, que vocês entreguem a prova em Word, tá? Em arquivos editáveis. Pode ser, quem não tem Word, um outro programa de edição. Eu tenho Mac, se for Pages, tudo bem também. Não me entreguem de PDF, porque, claro, eu vou ler, não vou desconsiderar. Mas o PDF eu não consigo comentar dentro do texto. Então, vocês ficam com um comentário mais fraco, né? Menos incisivo no próprio texto, tá? Porque eu não consigo realmente comentar o PDF, porque eu não tenho aquele programinha. E mesmo quando eu tinha, eu nunca me dei bem com ele. Mas é só colocar num outro, num modelo de edição de texto, editável. Tá? Assim, pode ser também aquele bloco de nota, se vocês tiverem. Só o PDF que eu ia pedir que não, mas eu coloco isso também depois mais para frente. Então, esse texto do Adorno que a gente vai ler, na verdade, ele é um texto contemporâneo, não, mais ou menos contemporâneo, é contemporâneo meu, não de vocês, né? Mais ou menos nos anos 60, tá? Então, é um texto em que o Adorno já está escrevendo após a crítica de Nietzsche, as críticas que se fizeram ao hegelianismo e a todas as críticas que a gente vai ver que são avançadas no século XIX a esses modelos metafísicos de explicação da história, de explicação do progresso. Você vai ter toda uma cientificação no sentido das ciências duras, né, da que a gente chama de positivismo, inclusive, da própria sociologia, da própria história. Então, você tem esse movimento de transformar as ciências em conteúdos metodológicos objetivos, você perde um pouco essa dimensão das metáforas, daquele modo de exposição mais metafísico nesse sentido, que carrega muitos elementos da tradição, e tudo isso é colocado um pouco de lado, e há toda uma crítica à noção de progresso, ou essa noção iluminista de pensamento racional. Um dos grandes críticos do iluminismo, evidentemente, é o próprio Adorno. O livro, acho que o livro mais importante do século XX é a Dialética do Esclarecimento. A Dialética do Esclarecimento é exatamente a dialética desse processo que a gente está lendo, que é o esclarecimento, que a gente leu em Kant, né? A dialética, portanto, desse movimento em direção ao progresso, que desviou-se, num certo sentido, então ela se nega a si mesma e se transforma numa outra coisa, num processo de instrumentalização da razão. Então, aquela razão, que era a razão do homem que ia se esclarecer e pensar por si mesmo, ousar saber, se transforma numa espécie de racionalização processual, mecânica, que vai derivar nessa racionalidade instrumental que nós temos hoje. É uma razão orientada a fins. Então, ela tem uma finalidade, e não uma finalidade maior, que é alcançar o horizonte. Então, toda essa crítica a Doni vai fazendo, eu vou recuperar ela aqui, mas nesse texto do progresso, eu acho bem interessante, se vocês pegarem o texto para ler depois, eu imagino que poucos leram já, e vocês vão ver que é um texto um pouco mais difícil até do que o próprio texto do Hegel. Tendo lido Adorno
tendo lido Kant e Hegel, só com o que vocês já leram, e Nietzsche, porque ele faz uma crítica também ao Nietzsche, vocês já vão entender um pouco qual o problema que o Adorno está colocando aqui para nós. Então, nesse texto, O Progresso, Adorno vai pensar que essa noção de progresso ela tem esse elemento moderno, ele é o cerne da modernidade, pois é esse tempo no qual necessariamente estão implicados a razão, a história, ou a objetividade, ou a positividade factual, e a natureza, como o destino mítico, de fundo mítico. Então, você tem a razão, a história e esse destino, essa destinação mítica, essa destinação da natureza. A gente viu esses elementos todos sendo acionados, tanto por Kant como por Hegel. Hegel diz que Kant diz que é a natureza que faz com que a razão se esclareça. Então, tem esse elemento natural. Tem o elemento da história em Hegel e tem o elemento da racionalidade humana. Então, essa equação entre razão, história e natureza é exatamente esses polos que estão implicados nessa ideia de progresso. Portanto, a noção de progresso, ou seja, a noção de que, de alguma forma, a humanidade vai para algum lugar melhor, ela progride, que é uma ideia que nasce no iluminismo, não é natural, assim, ela é uma noção também que vai ser ancorada, vamos dizer assim, desses elementos da modernidade, dessa noção de uma história, de uma natureza que são percorridas por uma racionalidade moderna, que é essa racionalidade processual. Então, não há como pensar o progresso desde a sua primeira enunciação, vai dizer isso, então, a primeira ideia de uma progressão, e a primeira enunciação dessa ideia, vai dizer Adorno, vai acontecer no texto do Santo Agostinho, nas Confissões, na Cidade de Deus, nas Confissões, sem pensar uma razão que se destaca da natureza, não apenas para dominá-la, mas também em um movimento dialético para voltar a ela e torná-la mais correta. Então, ele vai citar, na verdade, esse texto do Santo Agostinho, que é a noção de cidade de Deus, então você tem a cidade dos homens e a cidade de Deus, e a noção de Santo Agostinho, portanto, uma noção de que essa ideia de progresso ela nasce ao mesmo tempo com os primeiros filósofos do cristianismo, né, os filósofos do tempo cristão, porque em Agostinho, apesar de eu ter uma dimensão que é essa Jerusalém rediviva, que é a cidade de Deus, eu tenho todo um percurso que é humano, que é, por exemplo, as confissões de Santo Agostinho. Santo Agostinho se confessa decaído, diz como ele vai apontar para esse elemento da religiosidade, ou seja, como se a razão ela precisasse mergulhar no elemento histórico para encontrar mesmo esse elemento que é a progressão para o melhor, no certo sentido, no caso de Agostinho, para a providência. Então, para ir para a providência divina, tal, eu preciso necessariamente estar me havendo com os movimentos históricos que estão colocados para mim. O progresso, essa noção de progressão, portanto, mesmo em sua forma mais instrumental e mesmo na sua forma originária religiosa, precisa ser uma noção que se conserva no horizonte do pensamento. E acusá-lo apenas de positivista, ou seja, apenas de que essa noção é uma noção cientificista e que ela perdeu o seu sentido, é recair em uma espécie de positividade ainda pior, porque a ideia de que eu não tenho vetor para nada, a ciência é simplesmente um acúmulo, é um acúmulo de fatos que não me levam para lugar nenhum. Então, abandonar totalmente a noção de progresso, ou seja, abandonar de qualquer forma de projeção para algum lugar melhor ou para algum lugar que possa ser emancipador, perder, portanto, esse horizonte é mais perigoso, mais mitificante, no certo sentido, e mais positivista, ou seja, é mais cientificista do ponto de vista meramente factual, do que conservar essa noção, só que, evidentemente, de um ponto de vista crítico. Então, ele vai pôr essa questão dessa objetividade, dessa subjetividade e dessa objetividade que vão se misturar, vamos dizer assim, nessa noção de progresso. E vale lembrar, quando ele começa falando dessa noção de progresso lá em Santo Agostinho, Adorno está lembrando de uma questão. Uma das grandes críticas que se faz à noção de progresso e à noção de tempo histórico moderno é que o tempo histórico moderno é uma laicização do tempo cristão. O tempo cristão, que é o tempo da providência divina,
e o tempo hegeliano, que seria simplesmente transformar a providência divina numa ideia de absoluto, ou o tempo marxiano, que seria simplesmente transformar esse horizonte do divino no final da luta de classes, ou seja, sempre uma espécie de projeção que teria o seu fundo nesse cristianismo originário. Então, a ideia de retomar lá em Agostinho, de Adorno, não é ingênua. Só que ele diz, mesmo lá onde você tem o elemento não laicizado, ou seja, o elemento religioso, mesmo lá já existe essa implicação da história, ou seja, já existe essa implicação de um certo mergulho da racionalidade na história. Lembrando um pouco aquilo que eu falei para vocês no texto do Kant, se vocês se lembram. A racionalidade, que saberia abstratamente o que é melhor, ela precisa se atritar à história para efetivamente transformar essa abstração em melhor, essa sociedade em melhor. Então, é preciso uma espécie de relação do homem com a história para que, num terceiro passo, você reconcilie esse elemento de atrito num terceiro ponto. Então, é um pouco essa a questão que o Adorno vai recuperar. Então, o texto faz um histórico filosófico, a maneira um pouco hegeliana, porque Adorno, apesar dele fazer uma certa crítica a Hegel aqui e apontar mais para Kant, ele é um autor de fundo hegeliano, do conceito de progresso, indo da laicização que já está lá em Agostinho, porque a laicização já está lá, porque já há esse elemento da história, até a razão kantiana. Então, ele faz esse desenho da noção de progresso lá de Agostinho até Kant, que é, na verdade, muito tradicional, né? Que Agostinho teria inaugurado essa nossa forma de pensar a história, Santo Agostinho, né? Enfim, um dos primeiros autores cristãos, e que essa historicidade moderna, que é essa historicidade desse tempo teleológico, teria se desenhado, então, desse modo no iluminismo, quando você tira a noção de Deus, mas põe, por exemplo, a noção de natureza, que é um pouco que está em Kant, se vocês quiserem. E aí eu vou citar aqui o trechinho do Adorno. Talvez tenha sido a fatalidade do pensamento posterior sobre o progresso que, enquanto ele nossa, não consigo ler o que está escrito aqui. Idolatrava a teologia imanente e a concepção da humanidade como sujeito do todo, todo o progresso de Santo Agostinho, a soteriologia cristã esmorecia nas especulações de filosofia da história. Por isso, a ideia de progresso foi inteiramente absorvida nas civitas terrenas, na sua contrapartida agostiniana. Então, a ideia de progresso ela foi engolida pela cidade terrena, pela cidade dos homens, enquanto que ela é um espelhamento da cidade de Deus. Né? Cidade de Deus, vocês sabem que além de ser um filme, é um livro do Santo Agostinho, né? Essa cidade de Deus, na qual se espelha de maneira invertida e decaída a cidade dos homens, a civitas terrenas, a cidade terrena. Né? Ou seja, já em Santo Agostinho, a entrada do factual, do histórico, no curso teleológico do progresso, desse curso teleológico da providência, da redenção, abriu espaço à dualidade e à necessidade da razão humana como um polo motor da história. Vocês já vão ver isso em Agostinho, né? Essa ideia de que a racionalidade ela se põe a orar também. Então é preciso essa espécie de ação humana na história. E aí ele continua, cabe também, no dualista kantiano, avançar conforme seu princípio intrínseco, sua natureza. Nesse iluminismo, contudo, que pela primeira vez coloca nas mãos da humanidade o progresso rumo a ele, e com isso concretiza a sua indecisa como algo a sua ideia como algo a ser efetivado, espanta a reafirmação conformista daquilo que meramente existe. Há, portanto, nesse caminho, tanto em Agostinho quanto em Kant, aquilo que existe, aquilo que é histórico. Então, esse lastro que Adorno chamará de mítico com a natureza. Então, existe sempre uma relação com essa natureza e com a história. E quanto à irresistível secularização, né, desse progresso, da noção de progresso, desse processo, pois o que se desenvolve no tempo necessariamente se enreda no empírico. É o que ele vai dizer. Necessariamente isso que se desdobra no tempo, tanto em Agostinho quanto em Kant, por mais que em Kant você tenha essa potência da natureza, em Agostinho você tem a potência teleológica da história da providência, em ambos os casos, o que está aí movendo esse
percurso, vamos dizer assim, é algo de empírico, enredado no empírico, ou seja, enredado no aqui e agora, nas coisas que acontecem na sociedade. Agostinho precisa de uma confissão, ele precisa, portanto, negar o que ele foi enquanto homem romano, para pôr-se em relação a esse tempo divino. O progresso não pode dar-se, portanto, na pura subjetividade, na pura abstração ou na pura interioridade orante de uma razão religiosa, pois sem a sociedade sua ideia seria inteiramente vazia, todos os elementos derivam dela. Então, é preciso, portanto, de um elemento social para a noção de progresso. E aí ele continua na página 228, essa mentalidade tem um termo padrão para difamar de modo obscurantista a ideia de progresso, que é a crença no progresso. Então, essa ideia de que o progresso é uma mera crença tiraria desse horizonte exatamente a ideia de progresso. O hábito daqueles que censuram o conceito de progresso como trivial e positivista, portanto, claro, progresso é uma bobagem, é trivial isso. É claro que se a gente juntar mais coisas, a gente vai progredir. No mais das vezes, positivista ele próprio. Para eles, o curso do mundo, que sempre se opôs ao progresso no qual, ao mesmo tempo, consistia, é prova de que o plano cósmico não admitiria progresso, de que cai em erro quem não o abandona. Ou seja, não há qualquer verdade, como criticava Hegel, daí se cair em uma subjetividade exacerbada, de uma multiplicidade de formas de explicação dessa noção de progresso, cuja objetividade nunca vem. Portanto, eu tenho várias explicações dessa ordem de progresso, todas elas são míticas, são crenças, porque nenhuma delas é efetiva. E nada aponta na natureza de que a gente realmente progrida. Essa ideia, que é uma ideia científica, e a gente pode dizer positivista nesse sentido, ela tem um problema para o Adorno. Se nós não temos nenhum tipo de vetor para a ciência ou para as conquistas humanas, essas conquistas são desenfreadas, percebem? Eu vou infinitamente dominar a natureza, infinitamente acumular riquezas, infinitamente acumular poder, infinitamente acumular conhecimento científico, sem que esse conhecimento científico ou que esse acúmulo de riqueza gere qualquer coisa para além dela mesma. Então, o positivismo leva, no certo sentido, não a negação do progresso, mas uma espécie de exacerbação desse progresso sem vetor, né, que é apenas um acúmulo, sem fim de meios, de métodos, o progresso da ciência nesse sentido é apenas você trazer mais um elemento, mais um elemento, mais um elemento para esse grande aglomerado que nunca forma um sistema, portanto que nunca tem fim e que também nunca tem meta. E aí ele continua, né, na verdade, e você cai em uma espécie de subjetividade exacerbada, em que para mim é bom isso, para você é bom aquilo, em que você não tem nenhum tipo de ordenamento para pensar essa questão do progresso, dessa subjetividade exacerbada. E Adorno acusa os positivistas, ao procurarem a pura objetividade, de esquecerem que há uma razão que está visando essa objetividade e caem, no contrário, em uma subjetividade esquecida de si mesmo, porque essa subjetividade que só acumula, 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 esquece que há uma racionalidade organizando também esse acúmulo. Nesse sentido, a gente pode fazer, então, o desenho desse texto. Primeiro, a noção de progresso é uma noção que necessariamente mergulha no empírico. Então, ela é uma noção que, desde Agostinho, passando por Kant, passando por Hegel, passando pelos iluministas, ela é uma noção que não pode ser puramente abstrata, mesmo no plano teleológico. Ou seja, ela pressupõe uma abertura à factualidade da história, à facticidade do real. Ela pede, portanto, que você mergulhe na história. No segundo momento, também, ela necessariamente pressupõe uma racionalidade, mesmo no caso dos positivistas, que abandonam completamente essa noção de progresso, há uma racionalidade agindo, de uma racionalidade que se confronta ao mundo. Mas não apenas por isso, a noção não é mera objetividade evolucionista, tal, que vai indo, vai indo, vai indo, ou determinista, ou uma mera idealidade, uma ideia que vai se desdobrando no mundo, exatamente porque ela tem um aporte empírico, uma crença, pois é uma noção que, em sua própria gênese, pressupõe a contradição e não uma gradação. Ela é uma noção dialética. Tá? Ela não, é aquilo que a gente viu no texto de Hegel. Não é um acúmulo. Progresso não é acúmulo. Progresso é
exatamente uma dialética, não é uma gradação, então cada vez mais, infinitamente. Não, é exatamente uma relação de contradição com um elemento anterior, como ele vai mostrar num exemplo bem eh, nosso conhecido. Assim, importa para Adorno fazer uma revisão histórica da emergência do termo, desde Agostinho até Kant, que ele vai mostrar para vocês, desde a sua primeira concepção teleológica cristã até a sua concepção iluminista, e passando também por Hegel e Marx, nesse sentido, né? Então, essa concepção hegeliana e também Marx, que vai transformar essa concepção hegeliana numa concepção materialista, mas isso já está implicado na própria noção de progresso. Em todos esses autores e esses momentos, a noção de progresso já inclui uma secularização e um mergulho na historicidade, um mergulho intrínseco no factual, um mergulho no aqui e agora. Portanto, ela precisa ir aos seus termos, ela precisa confrontar-se com o real. Mesmo em sua origem agostiniana cristã, a noção de progresso já é eminentemente temporal, já está imiscuída na história nesse sentido, né? O progresso é essa resistência, diz Adorno, em todos os graus, a resistência contra o mal radical também, não abandonar-se na gradação, isto é, não abandonar-se na mera noção de acúmulo. Nessa historicidade, o lugar da racionalidade polifocal de Kant é central. E ele vai falar isso, essa ideia de que, em Kant, de que você tem várias jurisdições para a razão. Você tem uma racionalidade privada, mas você tem uma racionalidade pública. Você tem uma racionalidade que opera na ciência, você tem uma racionalidade que opera como razão prática. Você tem várias jurisdições de uma racionalidade multifocal, que é um pouco que o Kant vai estudar, pois trata-se de uma razão que não é apenas determinante, que determina a ciência e vai para frente, mas que também é prática, ela é também subjetiva, ela é histórica, ela se reconcilia de algum modo com a natureza nesse sentido. E aí ele vai dizer aqui no seu exemplo mais interessante do texto, aquele que esfrega as mãos com mal contida satisfação na lembrança do Titanic, porque o iceberg teria deferido o primeiro golpe contra a ideia de progresso, esqueceu ou esconde que esse desastre, de resto não determinante, por qualquer destino, suscitou medidas que evitaram ao longo de meio século seguinte catástrofes naturais imprevistas na navegação marítima. Ou seja, o que ele está falando? Aquele que é contra o progresso, portanto, não há nenhuma norma do progresso, e fica todo feliz vendo, olha só, a natureza se vingou, o Titanic bateu no iceberg. A natureza se vinga de nós, é uma natureza mítica, ela se volta contra nós. Veja só, você quis dominar a natureza e ela se voltou contra você. Então, essa ideia de uma espécie de polaridade mítica da natureza, que aparece aqui, diz Adorno, esquece ou esconde que foi exatamente esse elemento do iceberg ter destruído o navio que permitiu que a gente passasse para um outro degrau, para um outro lugar, para um outro patamar de reconciliação com a natureza, de tecnologia e natureza. A gente pode pensar num outro exemplo, que é um exemplo que eu sempre gosto de dar, que é um exemplo muito de quem viveu os anos 80, que é o exemplo da ascensão da AIDS, vocês não tinham nem nascido ainda, que também era vista desse modo, como uma espécie de vingança da natureza. O homem é promíscuo, tinha aquela ideia de que o homem tinha andado no meio dos animais, feito sexo com animais, que tinha a ver com promiscuidade sexual, vocês já devem ter ouvido isso. Então, era uma espécie de vingança da natureza contra um costume humano, né? Contra a humanidade. E o que a gente viu, na verdade, foi que, a partir, evidentemente, desse elemento de dominação da natureza que levou a um problema, nós chegamos a um outro patamar de reconciliação com essa própria natureza, inclusive, a Adorno não vai usar esse exemplo, de reconciliação com elementos sociais que estavam contidos nesse problema. A gente abriu muito o problema, né, das formas de relacionamento sexual, e a gente começou a falar disso mais abertamente. E isso num segundo degrau de reconciliação com a natureza. Não é uma natureza mítica que se vinga de nós, né, nesse sentido. O conceito de progresso, então, ele pensa e ele precisa e ele pensa de um modo a evitar congelar-se ou numa crença
de que a natureza se vinga de nós, ou numa objetividade evolutiva de que o progresso não vai para lugar nenhum, então a gente acumula, destrói tudo, né, enfim, e que não precisa de nenhum tipo de meta. Não, o progresso ele deve ser conservado como um elemento crítico e dialético. Em que sentido? A cada polo de dominação da natureza, eu preciso repensar um polo de reconciliação com essa natureza. Porque senão ou eu caio numa natureza mítica, como se vingando do homem o tempo todo, que é um desenho teleológico e teológico, vamos dizer assim, dessa relação, ou, pelo outro lado, numa espécie de progresso científico, no qual a natureza ela está à disposição do homem. E eu não tenho nenhum polo de reconciliação em lugar nenhum, que é um pouco essa noção de natureza que nós vemos operando em alguns momentos hoje em dia, que é essa noção de uma natureza objetivada, né, tornada objeto, que tem terras, olha, muitas terras nós vamos plantar soja, sem pensar exatamente que o progresso ele precisa ser essa dialética entre natureza e história, coordenado pela racionalidade. É isso que o Adorno tenta recuperar nesse elemento utópico da noção de progresso, que se perde tanto nessa ideia de que o progresso é uma mera crença, ou na ideia de que o progresso é apenas um fato, que eu vou aglomerando coisas. A ciência não tem vetor, entende? A ciência é simplesmente a ciência. Isso é uma questão que depois a gente vai ver mais propriamente durante a segunda parte do curso, essa ideia de que a ciência ela não precisa ser pensada dialeticamente, que se é ciência, portanto, ela está justificada por si mesma, nesse sentido. Isso é científico, isso já explicou o vetor desse conhecimento, e não é bem assim que Adorno está propondo a questão aqui. E ele faz parte da dialética do progresso, diz Adorno, que os reveses históricos provocados pelo próprio princípio do progresso também ofereçam as condições para que a humanidade encontre meios de evitá-los no futuro. Então, a noção de progresso que ele quer recuperar é uma noção de progresso como conciliação dialética, claro. O progresso não deve nem ser pensado na figura estática das realizações burguesas, aquela figura criada pela burguesia que o próprio burguês acaba insinceramente acusando de ser uma crença do operário, né? A crença na noção de progresso, a crença do melhor. Isso aí é uma mera laicização do tempo cristão, nunca terá o fim da luta de classes, nunca haverá um paraíso melhor, o mundo sempre foi assim, sempre houve classes, etc. Mas também ele não quer, então ele não quer esse tipo de ideia de que o progresso é uma mera crença, mas ele também não quer a ideia de que o progresso é a mera dominação. O progresso da dominação da natureza, escreve Adorno, que na analogia de Benjamin corre a contrapelo de todo o progresso verdadeiro que tivesse seu telos na redenção, não está contudo desprovido de toda a esperança. E aqui ele pega uma imagem do Walter Benjamin, que é a do anjo da história, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. O anjo da história, para o Benjamin, é esse anjo que não é capaz de fazer as contas com o passado, não é capaz de olhar a pilha de mortos, porque um vento o empurra para o futuro. Deixa eu ler aqui para vocês. Magia técnica, arte política. É a tese número 8. 9. Sempre erro. Há um quadro de Paul Klee, que é um pintor que é bem legal, de vocês procuram, que se chama Ângelos Novos. Anjo, vocês sabem que é a palavra ângelo, né? A palavra ângelo em grego significa mensagem, né? Evangelho é o que você anuncia. Então, ângelos novos é a boa nova, é anunciar alguma coisa. Então, há um quadro de Klee que se chama Ângelos Novos. Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa aos seus pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las.
Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos progresso. Então, essa aqui é a crítica do Benjamin, a noção de progresso, como essa noção de que nós somos impelidos para algum lugar sem um tempo sequer de refazer essas estruturas que vão ficando para trás. Então, você vai passando por cima. O que o Adorno está dizendo aqui é que, sim, a noção benjaminiana de progresso, a crítica do progresso, ela é importante. Pensar contrapelo esse progresso da dominação burguesa, mas também é preciso pensar que a noção de progresso pode comportar ainda um laivo de esperança. Então, as críticas à noção de progresso, segundo Adorno, são contraditórias, pois não dão conta de ambos os lados da contradição dialética. O outro lado do progresso seria cair no total irracionalismo decadentista, como ele vai dizer, e para falar desse irracionalismo decadentista, ele cita a figura de Nietzsche. Ele diz Nietzsche como irracionalista, ele critica, portanto, essa racionalidade na história, como a gente viu, mas não naquele texto especificamente, mas, ao mesmo tempo, Nietzsche ele é tomado por uma espécie de paralisia, inclusive ele cita, Adorno cita a imagem do Nietzsche quando ele fica doente, enfim, quando ele tem a crise, pedindo piedade para o cavalo, né? Então essa ideia de uma piedade cristã que volta, que retorna, né? E essa figura do cavalo sendo espancado, que é uma figura que está na Bíblia, inclusive, retorna, assim, como se você não conseguisse escapar exatamente desse chão teológico, exatamente porque você não tem essa figura da racionalidade para impulsionar, né? E essa crença na interioridade, que já aparece em Agostinho, seria um corretivo à noção de progresso para Nietzsche, né? Essa crença de subjetividade ou esse racionalismo. Nessa senda, nesse caminho, vamos dizer assim, você cairia nos existencialistas, nessas figuras mais nietzschianas da filosofia, na busca de um conceito supostamente ontológico de subjetividade espontânea. Então, você procuraria uma espontaneidade que não tem a ver com o social. Ora, mas desde já em Agostinho, pensa Adorno, o progresso é a interioridade historicamente produzida, e eles estão imbricados exatamente nesse movimento. A subjetividade ela é produzida historicamente, pois, eu cito novamente Adorno, a subjetividade do móvel não pode ser contida fora da trama social. Seria ilusório, idealista a esperança de que ela fosse suficiente aqui e agora. Então, essa ideia de uma subjetividade que se extrapola sozinha, sem elemento social, Adorno acha que isso é um mito do racionalismo decadentista do século XIX, do qual foi presa Nietzsche, no certo sentido, não que ele ache que o Nietzsche está totalmente errado, mas ele diz assim, esse racionalismo, essa crítica irracionalista à noção de progresso, também não dá conta exatamente dessa dialética da noção de progresso. E se nós perdemos essa noção de progresso, com o que nós ficaremos na mão? E, por último, essa questão que eu vou citar aqui, o progresso, então, ao progresso, então, opõe-se que a interioridade, enquanto historicamente produzida, é ela a própria função do progresso ou do seu oposto. Ou a subjetividade, que é historicamente produzida, ela é carreada para o progresso, ou ela vai para o seu oposto, como no caso de Nietzsche, que ele não escapa, vamos dizer assim, de ser presa desse elemento teológico, desse elemento regressivo, né, dessa piedade regressiva que ele coloca no texto. E aí ele vai criticar essa instância imutável, ou pelo menos não assimilável ao progresso das ciências dessas ciências duras, das ciências, então essa ideia da ciência como um crescimento infinito de acúmulo de saber, saber e saber, que não serve para as ciências do espírito, como ele vai dizer, ou as artes e para as artes e para o direito, já que esses domínios não dependem da dominação técnica da natureza. Mas, apesar disso, é a imposição da realidade que move também esses domínios, o direito, as artes, todos esses elementos também estariam implicados nessa noção, que é a noção de progresso. Então, a noção de progresso para o Adorno, ela precisa ser conservada em extremes. É claro que ele faz uma crítica, e Adorno é extremamente crítico a toda a racionalidade iluminista, como eu falei para vocês, da dialética do esclarecimento,
Mas, ao mesmo tempo, nesse texto, Progresso, ele está tentando fazer as contas com a perda desse horizonte projetivo que está dada no século XX, que é essa noção de que existe uma ciência que não precisa ser pensada fora dos seus próprios métodos. Então, essa ciência como dona de si mesma, e a gente está vendo o que acontece com isso, né? As empresas farmacêuticas e tal, você não tem um vetor, uma ciência que não é pensada segundo nenhuma meta. E, por um outro lado, essa crença de uma natureza vingativa, numa natureza mítica. É preciso sempre, portanto, essa noção de progresso como uma espécie de acordo dialético entre natureza e ciência. E também como uma espécie de vetor para esses elementos. Então, é um pouco a questão que ele recoloca no nosso horizonte. E, volto a dizer, ele faz um histórico dessa noção de progresso, vocês vão ver isso no texto, de Agostinho, na Cidade de Deus, passando por todo o iluminismo, chegando em Kant, e até Hegel e Marx. E para Adorno, nesse texto, pelo menos, embora ele seja um autor muito mais próximo de Hegel, Kant daria conta de pensar exatamente essa pluralidade de elementos dialéticos da noção de progresso, porque a racionalidade kantiana não é única. Ela se move também, ela se amolda aos vários processos. Então, ela é capaz de não ficar fixa apenas num elemento de uma ciência dura. Ela é capaz de ser uma racionalidade estética, por exemplo. Ela é capaz de ser uma racionalidade política. Ela é capaz de ser uma racionalidade privada. Então, ela se move nesse elemento histórico e permite, portanto, esse elemento de reconciliação de história e natureza. Eu acho esse texto muito interessante porque, é claro, ele é um texto difícil, enfim, mas porque ele põe uma questão, porque a gente já fez essa crítica à noção de progresso. Essa noção de progresso ela foi encampada pelo positivismo do século XIX como uma espécie de determinismo, né, de que as coisas vão evoluindo, evoluindo. Depois ela foi criticada como uma espécie de mito. E aí você perdeu completamente esse horizonte normativo e a gente vive hoje em dia nessa espécie de ciência, política, economia, do factual aqui agora, sem nenhum vetor, sem nenhuma dialética, como se você vai acumulando fatos e você chega em algum lugar. E essa noção projetiva, que eu acho que o Adorno recupera criticamente nessa noção de progresso, ela é muito importante, principalmente agora. Eu comparo esse texto, que é um texto dos anos 60, a um texto mais recente, que não é de um adorniano, enfim, que é do Bauman, né, que é um pensador polonês, ele já morreu. Mas ele escreveu em 2017 um texto que se chama Retrotopia. Retrotopia é exatamente no pensamento do Bauman o que acontece quando você perde o horizonte normativo da utopia. Então, é claro que a utopia é um mito, é claro que a utopia deve ser criticada, é claro que a utopia tem limites, é claro que a utopia ela tem uma forte carga de dominação da natureza e das contradições da sociedade. Isso está tudo implicado na noção de utopia. Agora, se você perde essa noção de utopia, ou seja, de um projetivo que se dá num horizonte além, diz Bauman, o que pode acontecer é uma espécie de projeção para o passado, uma retrotopia, um lugar que se dá atrás, que se dá nos elementos arcaicos de uma sociedade, quando você perde exatamente essa dimensão do horizonte projetivo, aquilo que o Nietzsche fala, né, desse homem que nunca vive o presente, que vive sempre olhando para trás da montanha. O que o Bauman vai avaliar, nesse texto que é de 2017, é o que está acontecendo na Europa da época dele, 2017, alguns anos atrás, que é exatamente o ressurgir de elementos que a gente achava que já tinham sido dialeticamente superados, que são elementos de antissemitismo, de nacionalismos extremos, de questões de gênero, intolerância religiosa, tudo isso que vem ressurgindo com força num universo em que a gente achava que esses elementos já estavam superados, a gente já tinha feito as contas com eles, já estavam num outro patamar, a gente já teria superado esses elementos. E eles retornam, como se, ao não ter nada para projetar no futuro além, as sociedades projetassem numa espécie de arqué, né, numa espécie de elemento arcaico. Então, é um pouco isso, claro, que o
Adorno não está falando da mesma coisa, mas é um pouco isso, você perde essa dimensão também de um movimento equacionado pela razão entre história e natureza, se sobra só a natureza como um elemento mítico, ou só a história como uma espécie de acúmulo de fatos sem sentido, e uma natureza que está aí para ser dominada, e uma história que também não tem nenhuma capacidade de produzir a sua própria o seu próprio movimento, suas próprias questões, né, uma história que é só um acúmulo de fatos, nós estamos então diante de um campo aberto para o retorno mítico de alguns elementos ou para uma ciência sem teias, sem fatores, sem vetor, sem, que que ela se pergunte a si mesma quais são os seus elementos constitutivos, uma ciência que se auto-engana a si mesmo, porque ele esconde a subjetividade que está implicada ali, né? Ela parece objetivo, mas não é, enfim, porque você esconde exatamente essas premissas que estariam implicadas na sua construção. Então, eu peguei esse texto um pouco por isso. Evidentemente, é um texto que faz uma crítica. É claro que a gente faz a crítica a todos esses elementos do progresso. É claro que a gente vai fazer uma crítica ao modelo kantiano. O próprio Adorno é geralmente muito crítico aos textos de Kant. Ele é crítico ao próprio Hegel, em certo sentido, mas o que ele quer recuperar é exatamente esses elementos dinâmicos da história e da natureza que estão contidos nesse tipo de pensamento iluminista, que, deslocados e criticados, evidentemente, colocados sobre um outro patamar, podem ainda ser um laivo de esperança. Inclusive, ele criticando ou relativizando um pouco a grande crítica que o Benjamin faz no Anjo da História, que é empurrado para o progresso. Né? Ele não tem tempo de reaver os elementos do passado. Então, esse texto põe muito essas questões. Vocês teriam alguma questão quanto ao texto, ou vocês não tiveram tempo de ler ainda? Porque o texto eu sei que ele é bem hermético, e na verdade também já me disseram que ele é um pouquinho mal traduzido, que o Adorno não escreve de forma fácil, nem em alemão, nem em português. Então, às vezes, a tradução, são muitas subordinadas, muitas intercalações, muitos exemplos, né, que são, às vezes, um pouco inusitados. O exemplo da fada madrinha, que ele traz em determinado momento, o exemplo que é a noção de humanidade, né, como a noção de humanidade ela sempre pensa em algo que não é humano, no seu limite, né? A fada que não recebeu o convite, né? Alguém não foi convidado para essa festa, né? Então, um pouco como essas coisas também precisam ser criticadas, é óbvio, né? Ele não tá falando de forma alguma de um ponto de vista iluminista, ao contrário, ele já fez essa crítica, né? De, alguém tem alguma questão a esse texto? E, na verdade, eu pus esse texto como uma espécie de fechamento, tá, desse módulo, que era para colocar em perspectiva crítica, mas, ao mesmo tempo, dialeticamente, em uma perspectiva de potência, esses textos que a gente leu. A gente critica, mas também mostra que há potências nesse modo de pensar, né? Que a gente estava lendo até agora no Iluminismo. E que talvez as críticas de Nietzsche, apesar de elas serem críticas que nós avançamos em larga medida, elas também têm o seu limite, ao não colocarem também nenhum tipo de outro modo de reconciliação no lugar, nesse racionalismo do século XIX, que é como o Adorno está citando no texto, claro. Professora, Diga. eu cheguei a ler o texto, fiquei bem confuso, na verdade, em algumas partes. E eu acho que um dos pontos que eu fiquei mais confuso foi relacionado justamente ao Hegel e ao Marx, na noção de progresso. Acho que eu não consegui entender muito bem a síntese que ele faz desses dois pensadores. Então, na verdade, ele fala que essa noção ela está no Hegel e no Marx, né, ela está implicada ali, mas que, num certo sentido, como eles têm uma racionalidade, eles pensam essa noção de uma consciência que se autoproduz, ou dessa história econômica que se autoproduz, se perde muito um pouco essa dimensão de uma consciência multifocal, né, de uma racionalidade multifocal.
Ele diz assim, se perdeu alguma coisa da passagem de Kant para Hegel, e de Hegel para Marx, portanto, né, porque Hegel e Marx são mais próximos. Então, apesar de Adorno ser um autor hegeliano e, claro, leitor de Marx, né, e vale lembrar também, o próprio marxismo, Adorno faz muito essa crítica, ele, em medida, o modo de pensar marxista do século XX, com o qual Adorno se relaciona, ele é determinista também. Então você passa a ter uma certa determinação da história por esse movimento, que vai ser muito criticado, né? O materialismo dialético, ele passa a ser uma espécie de regra da história. E com isso se perde exatamente, para o Adorno, nesse texto, tá? Essa maleabilidade da razão kantiana, que podia mudar um pouco esses aspectos, né? Que poderia acionar de outro modo esses aspectos. Então, um pouco esse elemento... É como se nesse texto ele estivesse criticando mais Hegel e Marx do que Kant, né? No certo sentido, exatamente para colocar em outra perspectiva essa noção de progresso. Porque, num certo sentido, em Hegel e Marx, essa noção de progresso é ou absoluto ou o fim da luta de classes, né? Então você tem uma espécie de desenho muito claro desse caminho, né? Em Kant não, né? Mas ele está pondo esses três autores um pouco de novo no jogo, assim, né? Mas você teria um lugar específico que você acha estranho do texto? Não, eu acho que os pontos centrais dá para entender, assim, você consegue ver que ele até responde algumas supostas críticas, né, à questão do progresso. Ele fala, por exemplo, que tem gente que aponta, por exemplo, o Titanic, né, diz que, não, o Titanic é uma prova que o progresso pode dar errado, né, porque não existiria a destruição do Titanic se não existisse a navegação com navio a vapor e tudo mais. Mas ele aponta que esses reveses podem ser contornados, enfim. Então, assim, esses pontos centrais são tranquilos de entender, mas algumas partezinhas assim você acaba ignorando, falando, tá, isso aqui acho que não deve ser tão importante, vou seguir. Não, esse texto ele é muito hermético nesse sentido também, ele é muito assim, ele pressupõe que você conhece muitos elementos de história da filosofia, né? Então você sabe de Agostinho, você sabe de Kant, você sabe profundamente, né? Porque Adorno não dá muito essas dicas didáticas, né? Então, Kant disse isso no texto, recupera o argumento para depois fazer a crítica. Ele vai passando de uma coisa para outra, né? Assim, que é o que a gente chama de modo ensaístico, né? Da escrita. E pode se transformar numa escrita muito hermética também, num certo sentido. Mas é um pouco essa questão, assim, ele está pondo todos esses autores, que são os autores da ideia de progresso e das críticas à ideia de progresso, nesse grande acerto de contas com essa noção de progresso, e está tentando recuperar exatamente, falando do Titanic, que é um evento não contemporâneo dele, né, porque é dos anos 60, mas é um evento moderno, né, assim, um evento contemporâneo, moderno, seria uma coisa próxima de Hegel. Exatamente, ele pega um exemplo, assim, como se a gente pegasse o exemplo do Covid, né, do Covid agora. É a natureza se vingando de nós. Não, não é a natureza se vingando de nós. Na verdade, como é que a gente deveria pensar? A gente chegou a um limite de dominação da natureza que é preciso de um outro passo de reconciliação a partir desse limite. A natureza não está se vingando de nós porque nós invadimos o seu espaço. Não é essa a questão, porque você colocar nessa questão também é paralisante. Né? Porque você fala, tá vendo como o progresso destrói tudo, que horror. Então você fica ou nesse progresso que é uma paralisia por um lado, ou numa ciência que também é paralisia por outro, que ele vai dizer, não, é preciso pensar agora, né, como que nós podemos encontrar um outro patamar de conciliação a partir disso que aconteceu com a natureza. Né? Então, e ganhar, talvez, espaço às pandemias vindouras. O que a gente aprendeu, vamos dizer assim, desse momento. Né? E eu acho que isso está sendo colocado para nós agora. Né? Quer dizer, claro, com toda uma dimensão polifônica, que a história, evidentemente, não é linear, agora, diante de nós, se você pensar
as sociedades perceberam que há uma destruição da natureza que vai fazer com que a gente viva eras de pandemias seguidas e que, portanto, é preciso um outro modo de se relacionar com a natureza. Isso acho que está posto, né? E isso só foi posto, né, num certo sentido, exatamente por esse movimento do progresso. Não é que ele está dizendo que é preciso o progresso e a destruição para que a gente se reconcilie, mas é que é um pouco esse movimento. Outra ideia seria ou pensar que a natureza é mítica e ela vai destruir tudo e que Deus vai nos condenar, ou que o progresso é assim mesmo e não tem jeito e a gente vai destruir tudo. Então, o que ele está querendo dizer, não, é dialeticamente implicado uma coisa na outra. Né? É assim que a gente precisa recuperar essa noção de progresso. E nesses dois polos está implicada a noção de razão, né? Da racionalidade humana que está aí agindo. Então, um pouco essa questão que ele tenta recuperar. Porque a gente vê nos debates agora, né, que a gente está vivendo um Titanic mundial. Né? Por um lado, essa ideia de que a gente tem que voltar a um elemento mítico, e a gente tem todas essas soluções que são soluções quase que teológicas. Por outro lado, o progresso não pode ser parado e você tem que continuar, como se não tivesse nenhum tipo de mediação entre essa natureza mítica e esse progresso sem vetor. É preciso pensar, então, essas duas coisas implicadas, natureza e história, né, nesse sentido, que eu acho que esse texto é muito atual até. Claro, que com todas as críticas que ele faz a esses problemas. Né? Retomando exatamente o que tem de potente em pensamentos como do Marx, do Hegel, do Kant, para pensar essas questões dessa noção de progresso. Né? Inclusive porque essa noção de progresso que eu estou recuperando aqui, se vocês pegarem lá a noção de progresso que está em Kant, a noção de progresso, entre aspas, que está em Hegel, a que está em Marx até, elas não são noções de progresso de conquista material. Isso vai ser rebaixado, essa ideia de que progresso é conquista material das sociedades, no século XIX também, por essas ciências positivistas, né? Então, por essa positivação da ciência. O que é progresso? Progresso é você conseguir mais produção, que é o que a Adorno vai chamar de instrumentalização da razão. Né? Você conseguir mais produção, mais desenvolvimento no sentido de mais máquinas, né, tal, que é também uma noção de progresso, de evolução, mas sem progresso nesse sentido dialético. Né? Não sei se eu já estou falando demais, mas vocês querem perguntar mais alguma coisa? Bom, gente, esse texto eu não vou perguntar nada sobre ele, tá? Sim, vou deixar ele aí. Mas vocês podem reler esse texto daqui a uns anos, vocês vão estar assim, nossa, esse texto que eu li naquela época foi assim, muito difícil, mas agora eu já consegui entender. E eu quis trazer também, porque como ele pega exatamente assim, claro, Marx a gente não leu, né? Mas ele pega Hegel, Kant e Nietzsche, ele faz um pouco exatamente esse percurso que a gente fez para falar da noção de progresso, para recuperar a noção de progresso, achei que ele podia ser interessante como uma espécie de coroamento que resgata, vamos dizer assim, alguns elementos dessa questão para a atualidade dos anos 60, claro, nesse caso, mas que, enfim, o Bauman, que não é um autor hegeliano, mas recupera, ele está pensando exatamente isso. Quando a gente tira essa noção de algo projetivo do horizonte, também o que sobra. Né? Não, esse texto é um pouco difícil. É um pouco difícil. É um pouco demais difícil, né? Mas é um pouco essa questão que eu acho que vocês colocaram aqui, né? Ele põe todos esses autores para conversar, para falar um pouco dessa noção de uma reconciliação de história e natureza, ou do progresso. O progresso seria exatamente, a cada passo de dominação, um novo passo de reconciliação. Depois a gente vai ver mais essas questões sobre a relação com a natureza. Porque se vocês pegarem, por exemplo, um texto, não precisa ir longe, né? Enfim, um texto aqui dos anos 70, aqui no Brasil, ou um texto da época do Iluminismo, a ideia de dominação da natureza, ela é boa. Hoje em dia a gente acha um horror, né? De que você domine um rio para transformá-lo numa hidrelétrica,
você derrube árvores para transformar numa cidade, isso não tinha nenhuma perspectiva de crítica. Isso era bom. Hoje em dia a gente já tem nesse outro elemento de história e reconciliação com a natureza, a pergunta sempre está ali, mas nós devemos fazer isso? Nós devemos transformar um rio em hidrelétrica? Isso só se deu, evidentemente, como um segundo passo, depois de um avanço que passou um pouco dos limites. Agora, é claro, a grande questão, que não é do Adorno, mas que é de todos, assim, nós teremos essa capacidade de reconciliação, de pensar na reconciliação, de produzir a reconciliação? Haverá algum tipo de interesse também? A filosofia teria a capacidade de produzir esse interesse político, né, nessa reconciliação, né, nesse pensamento de reconciliação com a natureza? São as questões que eu acho que ficam um pouco do texto, né? Assim, ele, na verdade, está colocando o Adorno simplesmente essa noção filosófica, né? Filosoficamente, ela não pode ser tirada do espectro como uma carta descartável, né? Uma coisa que, isso aqui não existe mais, isso aqui é um mito, isso aqui a gente já descobriu que não existe. E progresso é só evolução sem fim, ou a natureza que acontece lá, ela se vinga da gente. Tá? Não, né? Então, um pouco essas questões que ele tenta resgatar. A gente vai fechar, então, esse bloco, tá? E a aula que vem, então, vai ser uma aula de vídeo. Vocês viram que parou um pouquinho os vídeos, porque vocês estavam fazendo esses trabalhos. Vai ser uma aula de vídeo na segunda que vem. E a gente já vai encaminhando. Eu não sei se segunda, eu estou preferindo deixar a prova para quarta-feira, porque aí eu coloco a prova no ar na terça, vocês dão uma lida e na quarta-feira a gente conversa. O que vocês acham? Aí quarta-feira vocês falam, não, isso aqui não dá, isso aqui tira, joga isso fora. E aí, assim, então, mas na segunda a gente já vou colocar o vídeo, que é a abertura desse próximo módulo, que é um módulo que vai tratar das questões da filosofia em relação à contemporaneidade, que eu chamei de a filosofia e seus problemas históricos, né? Então, a filosofia tendo que rever, vamos dizer assim, as questões históricas que lhe foram legadas no século XX. Agora a gente vai para a filosofia do século XX. E eu quero colocar também no final desse módulo, um pouco como conclusão, algumas questões que são questões do século XXI, claro que tem várias outras, tá? Estou fazendo um resumão, que são um pouco desses outros horizontes que não aparecem nem no Adorno, nem no Nietzsche, que, por exemplo, a filosofia vista a partir da colônia, né? Por exemplo, Adorno não fala disso aqui, visto a partir das mulheres, dos índios, enfim, um pouco essas questões. Embora parênteses, tá? Todas as feministas e muitos autores que estão trabalhando essas questões leram muito Adorno, tá? Porque ele ajuda muito a pensar assim essas questões, né? Não é? Embora ele não trate essas questões, mas ele tem um modo de pensar que problematiza exatamente o modelo que apaga essas questões, né? Não sei se vocês têm alguma questão ou não, aí eu posso fazer. Então, ficamos assim. Segunda, eu coloco aquele videozinho para vocês, tá? Que eu já estava meio devendo, né? Aí a gente vê a prova, tá? Juntos, a gente na quarta-feira, tranquilão, tá? Enquanto isso, eu vou dando conta dos fóruns, tá? O fórum está aberto até amanhã, o fórum do Hegel, tá? É importante, porque, claro, eu tô meio... Eu não vou procurar quem veio na aula, embora tenha uma lista, né, de quem veio na aula, mas para dar presença, eu vou meio que me basear um pouco para participação nos fóruns. Mas, é claro, os fóruns são mais importantes para vocês já irem construindo as respostas da prova, no fundo, tá? Do que por uma questão de reprovação, eu não estou nem pensando nisso. Quando o texto está muito difícil, não sai nem pergunta, né? Mas é um texto que eu acho que traz uma dimensão interessante para a pesquisa. Apesar de Adorno ser um grande crítico, volto a dizer vocês, a todo esse processo de iluminismo, né? Toda essa razão iluminista, todo esse processo de racionalidade iluminista que ele chama de instrumental, né? Ela se instrumentaliza, né? Na verdade. Então,
Mas aí, aqui o que ele está fazendo? Assim, tá, mas não foi isso que eu disse, não é para jogar tudo fora. Vamos retornar alguns elementos que precisam ser postos novamente na discussão, precisam ser trazidos novamente à baila, para a gente não perder de vez a dimensão prospectiva de emancipação. Porque o que estava ocorrendo também, Adorno acha, nos dois casos, na crítica como que transforma o progresso numa crença, na crítica que transforma o progresso... Não, o progresso não existe, a gente só vai acumulando. Nos dois casos, adialeticamente, porque eles não são dialéticos, você perde exatamente qualquer possibilidade de reconciliação. Então, ele quer manter uma mínima possibilidade de reconciliação. Bom, gente, então só voltando, fechando também, quando eu tiver então mais ideias aí da semana de filosofia, eu trago para vocês. Vai ficar bom? Vai ficar bom ou vai ficar ruim, né? Porque vocês vão ficar talvez com a semana de filosofia para entregar a prova. Então, porque a semana que vem a gente traz a prova e aí fica a semana de filosofia, a semana universitária para vocês ficarem mais estudando e fazendo a prova. E, claro, não quero atrapalhar a semana universitária de vocês, tá? Se vocês acharem que precisa de mais uma semana, a gente pega mais uma semana, tá? Mas é sempre um tempo, assim, meio... É um pouco um momento de parada, exatamente no meio do semestre, né? Para a gente dar aquela parada e fazer aquela revisão. Inclusive, esse fechamento aqui desse módulo ajuda um pouco, fecha e abre um outro módulo agora, né? Uma outra discussão, que tem a ver com essa, mas é outra, tá? Vai para um outro caminho. Então, gente, eu vou parar a gravação